crianças, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, aqui é a tia Diana, professora do Ministério Infantil da Delogos Guarulhos. Você já falou com o Papai do Céu hoje? Ainda não? Então vamos falar com o Papai do Céu. 5 dedos nesta mão, outros 5 aqui estão. Eles juntos vão ficar para fazer minha oração. Olhinho fechou, boquinha orou. Paizinho amado e querido, nos colocamos neste dia na tua presença, gratos a ti pelo teu amor, a tua bondade e o teu perdão, diário constante nas nossas vidas, Senhor. Peço que o Senhor alcance os lares de cada um dos pequeninos que está assistindo esse vídeo e que o Senhor possa contemplar as necessidades e as dificuldades de cada um. Fale conosco, Senhor, através de mais um ensinamento que iremos aprender hoje através da sua palavra. Te pedimos perdão dos nossos pecados e que o Senhor acrescente-nos a fé. No nome de Jesus é quem oramos e agradecemos. Amém! Vamos cantar a musiquinha? Quem lembra daquela musiquinha que a tia ensinou da primeira vez? Vamos de novo? Então vamos lá. É assim, ó. Janela, janelinha, porta, campainha, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhados, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Jesus mora em mim. Como é bom Jesus habitar na nossa vida, né, crianças? Você se lembra da lição passada sobre o centurião Cornélio, como o nosso Deus foi bom, misericordioso e ouviu a oração de Cornélio? E através disso a gente aprendeu que o quê? Que a igreja crescia e que a igreja abraçou quem? Os gentios também, como eram conhecidos, as pessoas que não tinham nosso Senhor Jesus como insuficiente Salvador. Jesus foi bom para Cornélio e toda a sua família. E com aquela atitude, a igreja começou a crescer. Pois bem, crianças, hoje a gente vai aprender um pouquinho também sobre o discípulo Pedro. Houve uma certa ocasião que Pedro foi preso. Onde que a gente vai estudar sobre isso, crianças? Está lá na Bíblia, tá bom? Também no livro de Atos, capítulo 12. Pede para o papai e para a mamãe ler com vocês. Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Pois bem, crianças, naquele tempo o rei Herodes era um rei muito mau e severo. Nossa, esse rei ele perseguia o povo cristão. O que ele fazia? Tinha o povo judeu que também perseguia o povo cristão, né? Porque eles não aceitaram que Cristo veio para poder salvar. Então, o que aconteceu? O rei Herodes, ele mandou prender um dos discípulos do Senhor Jesus. Ele mandou que prendesse Tiago, irmão de João. E mandou que matassem Tiago. Tiago foi morto a fio de espada, crianças. Que triste, né? Pois é, mandou que matasse Tiago. E ele viu que os líderes judeus gostaram dessa atitude dele, né? Ficaram satisfeitos com a morte de um dos discípulos. O primeiro discípulo de Jesus a ser morto foi Tiago. O que ele fez? Achou por bem também prendesse Pedro e mandou Pedro para a prisão. Com o intuito do que, crianças? De matar Pedro também. Talvez apedrejado igual, lembra de Estevão, que morreu apedrejado? Pois é, o intuito do rei Herodes era de apedrejar Pedro também. Aí ele mandou que aprisionasse Pedro. E Pedro foi preso por uma escolta de soldados, né? Mandou lá levar Pedro para a prisão. Os soldados levou Pedro para a prisão. E Pedro lá na prisão foi acorrentado, crianças. Estava acorrentado, seus pés, seus braços, e tinha uma escolta de soldados guardando ele. Do lado de fora, lá na porta, tinha muitos soldados guardando Pedro na prisão. Mas Pedro, vocês acham que Pedro ficou preocupado porque estava preso? Hã? Claro que não, crianças. Pedro ali dentro, ele estava em paz, estava tranquilo, porque ele sabia da crença dele que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
iria a salvar ele na melhor das oportunidades. Deus estava ouvindo ele, entendeu? E não era aquela prisão que ia deixar ele de ser menos cristão ou a fé dele acabar. Pelo contrário, ali ele ficou em espírito de oração orando. E era só ele que estava orando? Não, Pedro estava na prisão, mas havia alguns amigos, né? Alguns outros discípulos reunidos também em oração por Pedro. Eles não aceitaram que Pedro fosse preso e ficasse ali e acabasse. Não, eles ficaram em casa juntos em oração, orando por Pedro, né? Pedro estava adormecido quando de repente, crianças, um clarão iluminou dentro da cela. O que vocês acham que aconteceu? Pedro, ali na prisão, recebeu a visita de um anjo, crianças. Sim, um anjo chegou até Pedro e falou assim: Pedro, ele não sabia se ele estava sonhando, se aquilo era real. Ele pegou, ficou assim olhando. Aí o anjo pegou e falou assim: Pedro, levante-se. E na hora que o anjo falou isso, as algemas de Pedro caíram no chão. Ele foi liberto das algemas. E o anjo falou assim: Pedro, se levante, coloque sua sandália nos pés, vista sua capa e me siga. Mais que depressa, num salto, Pedro pegou e levantou, crianças, e fez o que o anjo estava mandando. Calçou a sandália, colocou sua capa e o anjo falou assim: me siga. E ele foi e passou pelos soldados que estavam na porta lá da cela, passou por mais duas escoltas de soldados e eles não viram nem o anjo nem Pedro. Quando chegou, crianças, no portão da frente, aquele portãozão de ferro, o portão se abriu sozinho e Pedro e o anjo saíram. Quando Pedro e o anjo estavam bem distante daquela prisão, o anjo sumiu. Pedro, naquele instante, ele viu que não era um sonho, que era verdade. E que ele pegou e saiu, correu mais que depressa para a casa de Maria, mãe de João, onde estavam todos reunidos lá, orando por Pedro. Vocês lembram daqueles amigos que estavam orando? Pois é, foi lá nessa casa que Pedro chegou e bateu na porta. Toque, 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 toque. Aí, uma serva que morava lá naquela casa de Maria, de nome Rode, pegou e foi até a porta. Aí ela perguntou: quem é? Aí ele falou: sou eu. Mas ele não falou quem era ele. Mas que depressa aquela jovenzinha, aquela serva, ouviu, percebeu, reconheceu a voz de Pedro e correu até aquelas pessoas que estavam em oração, muitos chorando. Pegou e falou assim: olha, Pedro tá lá fora. Aí aquelas pessoas olhou assim para aquela mocinha, aquela serva, e falou assim: você tá ficando doida, Rode? Pedro tá preso. Aí ela: você tá ouvindo coisas? Ela falou assim: não, eu tenho certeza que é a voz de Pedro. E todos correram e foram até a porta e abriram a porta. Quando viram que era Pedro, um mais que depressa puxou Pedro lá para dentro e pegou. E Pedro contou as maravilhas que o Senhor tinha feito por ele, tinha liberto ele da prisão. Nossa, que alegria, crianças! Vocês viram o poder da oração? A oração tudo pode. Deus move céus e terras por um clamor, por uma oração. E é assim que devemos fazer, crianças, interceder ao Senhor por aqueles que estão necessitados, que estão precisados de coisas espirituais, coisas materiais, pois o nosso clamor, sincero e verdadeiro, chega no altar do Senhor. Não devemos só nos preocupar em pedir bens materiais, não, crianças, para o Papai do Céu. A gente tem que orar ao Senhor pelo que Ele é, pelo Deus majestoso, pelo Deus soberano que Ele é, e não pelo Deus que dá. O vir a receber é uma consequência daquilo que a gente dá para o Senhor, do nosso tempo de louvor, de adoração, a nossa comunhão com o Senhor. Então, o receber do Senhor é consequência daquilo que a gente entrega para Deus. Devemos entregar o nosso louvor diário a Deus, a nossa gratidão, agradecer a Deus pelo que Ele é na nossa vida, pelo que Ele faz, pelas oportunidades que o Senhor nos concede, agradecer a Deus pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso alimento, pelo emprego do papai e da mamãe, pela escola, pela boa roupa, pelos brinquedos, por tudo que o Senhor tem concedido.
Entendeu, crianças? Devemos ser gratos ao Senhor e pedir ao Senhor pelo nosso próximo. É nessas coisas que o Senhor se alegra da gente. Viu, crianças? Devemos sempre ser gratos. Vocês gostaram dessa lição? Não esqueça, tá lá no livro de Atos, capítulo 12, sobre a libertação de Pedro da prisão. Tá bom, crianças? Olha, espero que vocês tenham aprendido essa lição, que tenha entrado no coração de vocês e que vocês possam falar também do amor do Senhor e orar por quem está precisado e necessitado, tá bom, crianças? Olha, o desafio de hoje, vamos ver. Eu desafio vocês a gravar um vídeo orando, pedindo por alguém que está necessitado e agradecendo por tudo que vocês têm. A oração, crianças, é o nosso meio de falar com o Senhor. E devemos sempre estar em constante espírito de oração, a todo instante, orando e intercedendo por nossa vida e pelo nosso próximo. Então eu desafio você a gravar um vídeo orando. Não tenha vergonha. Não é para mim, não é para a mamãe, não é para o papai, não é para a tia. É para o nosso Deus. Esquece que tem alguém gravando e ore ao Senhor. Eu desafio a você a ter esse momento com o Senhor, o momento de oração, tá bom? Beijo, crianças. A tia ama vocês e tá com muita saudade. Fica com Deus. Eu amo vocês.